Extensão de punho, flexão de punho. Quando você faz esse giro aqui, o que era bíceps vira antebraço, perfeito? Porém, eu fiz aqui um vídeo de treinamento de antebraço e eu gostaria de trazer algo mais avançado para você que tem dificuldade de construir antebraço e você que tem problemas no punho. Então, quem digita muito, quem tem um trabalho que exige bastante, vai se beneficiar muito, não só da parte estética, quanto da parte funcional. Então fica comigo, clica no gostei, se inscreva no canal, porque, não sei, mas eu não lembro de ninguém falando, por exemplo, de flexão radioulnar e ulnar radial. E é um movimento articular do nosso punho. E isso envolve grupos musculares, né, alguns feixes de fibras muito específicos. E que você vê fisiculturistas, né, fazendo uma forma, você fala, nossa, que antebraço, eu não consigo chegar nisso. Você vai perceber de que existem alguns exercícios que são muito legais e de que ninguém faz. Então vamos lá para um treino de antebraço avançado. Boa? O nosso primeiro exercício nós vamos fazer um construtor de uma forma geral. Então nós vamos trabalhar com a barra, perfeito, sem inventar demais. Nós vamos fazer uma rosca inversa, ok? Então um exercício básico, construtor de volume do antebraço, braquiorradial, tudo certinho, como deve ser. Ó, simplesmente a execução de uma rosca alternada, de uma rosca direta, perfeito, só que com a pegada invertida. Condutas básicas daqui. Se você tem uma dificuldade de estabilizar o seu movimento, você pode fazer a base de lutador, tá? Então você abre, joga um pé para trás, outro para frente, afasta um pouco eles, isso facilita bastante. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que as pessoas erram bastante nesse exercício. Vai fazer aqui, você não fica mexendo, não faz flexão de ombro. O que é flexão de ombro? É a elevação frontal. Você vai falar, não tem como fazer isso. Tem sim, olha só. Tem pessoa que faz isso aqui, ó, joga para cima, ó. Veja só como o meu ombro está se movimentando. Não é o objetivo do exercício. Algumas pessoas podem jogar a coluna também para trás. Só que se você joga a coluna para trás, ó, aqui agora é o quê? É gravidade, está caindo a barra. E a gente não quer deixar a barra cair, a gente não quer deixar a gravidade trabalhar. A gente atua contra a gravidade, perfeito? Então, para atuar contra a gravidade, você pode inclinar um pouco o seu tronco para frente. Assim, todo o arco de movimento, você faz força. E aí você aproveita de muito mais fibras, perfeito? Então, o braço colou do lado do tronco, não mexe, só a articulação do cotovelo. Vamos isolar esse movimento. A gente quer colocar para cima essa barra, mas fazendo força nos músculos certos. Porque eu posso colocar para cima assim, ó. Eu coloquei para cima também. Só que aqui eu utilizei outros grupos musculares que não tem nada a ver. Então a gente vai fazer aqui 4 de 12 movimentos. Iniciar com um exercício básico, 12 movimentos, movimento perfeito. Você já vai sentir bastante o trabalho. Próximo exercício, nós vamos trabalhar os extensores de punho. Você vai perceber que vai trabalhar muito essa região aqui. Muito, muito legal para dar desenho para o seu antebraço. Volume é aqui, desenho é aqui. No cabo, a gente vai, novamente, se quiser usar a base de lutador ou não, vamos colocar numa posição de mais ou menos 90 graus o nosso cotovelo, certo? E fazer a extensão de punho aqui em cima. Leandro Twin, mas eu não posso fazer sentado com essa parte apoiada na minha coxa? Você pode, mas nesse exercício aqui, você além de trabalhar os extensores de punho, você também vai trabalhar em isometria justamente o músculo que você acabou de trabalhar na rosca inversa. Percebe que é o mesmo movimento? Então, você tem um trabalho de isometria e mais um trabalho de movimentação. Você vai fazer aqui 3 séries de 12 movimentos. Próximo, vamos trabalhar agora os flexores. E daqui a pouquinho vai vir uns exercícios que ninguém faz na academia. Vamos deixar ele mais para o final para cansar tudo que for possível. Vamos fazer agora aqui com barra a própria flexão de punho. Então essa sim, vamos sentar na ponta, nos apoderar da barra, certo? Jogar para frente e fazer a flexão de punho. Vamos executar aqui também 3
de 12 movimentos. O antebraço, temos que tomar bastante cuidado para não trabalhar com repetição muito baixa, 5 repetições, 4, ou alguma coisa do tipo, porque a carga fica muito alta e é um exercício que pode gerar uma lesão muito mais facilmente do que outros, tá? Fizemos isso aqui. Agora, nós temos uma diferença, porque você fala assim, eu já vi um treinamento de antebraço aqui, você falou dos flexores, dos extensores, tudo certinho. Inclusive, sempre que tiver uma dúvida, pessoal, procura Leandro Twin mais tema aqui no YouTube. Deve ter um vídeo meu no canal. E agora nós vamos falar da parte avançada, que é justamente sobre o rádio e a ulna. Então nós temos flexão rádio ulnar e ulnar radial. Como que eu sei qual que é cada um, tá? Para ficar fácil. Leandro, eu nunca sei qual que é a ulna e qual que é o rádio. É muito simples, tá, pessoal? Rádio aqui, ulna aqui. Você fala, tá, Leandro, eu já olhei a imagem na internet, mas eu não consigo gravar isso. Muito legal. Então eu vou te dar uma dica de como eu passei na anatomia com nota 9,5. Foi fazendo isso aqui, ó. Ó, rádio. Temos a antena do rádio. Então pronto, acabou. Aqui é rádio. Sempre você vai lembrar disso. Espera aí, deixa eu ver. Antena do rádio. Já sei onde é o rádio. Automaticamente nós temos a ulna embaixo. Então aqui é uma flexão ulnar radial. Ó, ulnar radial. Perfeito? E vai pegar alguns novos feixes de grupos musculares. E nós temos o contrário também, que é a flexão rádio ulnar. Perfeito? Que é para baixo, fazendo força para baixo, é claro. Ok? Então, força de baixo para cima, ulnar radial, certo? Agora eu vou fazer força para baixo, radial ulnar. Muito bom. Como que a gente vai trabalhar isso? Vamos pegar um halterzinho. Vamos trabalhar sentado. Você não vai colocar muita carga nesse exercício, tá? É um movimento curto, fino e muito cauteloso. Então, ó, movimento de baixo para cima. Você percebe que ele é um movimento curto. Se você colocar muita carga aqui, você vai fazer um movimento mais curto. Você vai falar, não, mas eu estou conseguindo fazer. Faz o movimento sem peso, ó. Olha só, você tem que fazer esse movimento com o peso. Isso é muito importante. Então, voltei com o peso. É o mesmo movimento? É. Vou até a falha? Vou. Vai arder pra caramba? Vai. Perfeito. Vou fazer aqui 3 de 15. Por que 3 de 15? Claro que depois eu vou pro outro lado, os dois lados. O 3 de 15 de cada lado, porque se você for trabalhar com 3 de 6, você muito provavelmente vai colocar uma carga que vai limitar o movimento e o exercício vai ser ineficiente. Então eu vou fazer 3 de 15 aqui, certo? Eu sempre falo para os meus alunos, vamos trabalhar com a carga que faz o movimento completo, mas tem que ir até a falha. Então se sair 12, 13, não tem problema, mas tem que sair o movimento, né, na maioria das repetições completo. Então nas duas últimas tudo bem, saiu 2 ali e acabou. Nosso próximo exercício, você tem algumas dificuldades. Então veja só, seria fazer o inverso, tá? Mas já percebe que não fica tão legal, né? Já não consigo me adequar. Então nós temos algumas coisas na academia que você pode utilizar para ajudar nisso. Então, por exemplo, aqui mesmo ficaria excelente, ó. Apoiei aqui legal, dá uma altura legal para mim, tranquilo, ó. E agora eu vou fazer de baixo para cima, certo? Esse exercício vai trabalhar muito essa parte de baixo aqui, realmente perto do cotovelo. É um movimento fino, da mesma maneira. Tá? Então, posso fazer isso aqui no cabo? Não recomendo muito. Tá? No cabo, você tende a deixar o movimento a desejar. Porque você vai usar uma plaquinha de 5, aí fica estranho. Aí você coloca uma de 10, fica muito pesado. Então, dificilmente você vai acertar a carga. Então, é melhor fazer dessa maneira. Podemos fazer em outros locais. Então, por exemplo, vamos dizer que eu não tenho algo dessa altura. Posso fazer isso num banco? Pode. Então, você pode vir aqui, subir o banco. Aí você vai vir aqui, ó, vai posicionar aqui do lado, vai fazer um posicionamento para ficar numa linha mesmo, reta. E aí, ó, consigo fazer numa boa. Perfeito? Depois eu troco o lado. Novamente, nós vamos fazer aqui 3 de 15 pelos mesmos princípios. Muito bom? Então clica no gostei, se inscreva no canal, porque isso vai ajudar bastante o avanço do próprio canal, assim como o avanço do seu antebraço que vai ter com esse treinamento.
Pessoal, acontece bastante de vocês terem problemas com pegada. E muitas pessoas falam assim, beleza, vou fazer antebraço 2 vezes na semana, vou colocar carga. Mas lembra que eu falei, se você colocar muita carga, você vai se machucar no punho. Então não é o ideal. Temos uma outra maneira para deixar sua pegada bem forte. E eu falei nesse vídeo aqui do lado. Então clica aqui e veja como melhorar a sua pegada para parar de ferrar com o seu treino de trapézio e de dorsal.